Fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das madeiras e derivados. 8h13, é o Folha no Ar, primeira edição, e eu quero lembrar aos nossos ouvintes, principalmente você que está chegando agora na transmissão do Folha no Ar, primeira edição, nós estamos entrevistando a subsecretária de Receita da Secretaria de Fazenda, Lívia Cavalcante, e também conosco o diretor de fiscalização, João Dias. E lembrando da presença hoje do juiz Ralph Manhães no Folha no Ar, segunda edição, a partir das 6h15, com Aloysio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto e Cláudio Nogueira. Uma entrevista hoje imperdível. Vamos em frente e voltamos à história da diferença, porque o Simples Nacional já tem um outro conceito. E as pessoas têm que ter um pouco mais de juízo ainda, porque os impostos já são em cima do que você fatura e não um fixo. Marco, o que acontece? Tem várias formas, né, de você constituir uma empresa. Tem MEI, empresa individual, limitada. Assim como tem várias formas também de opção real de tributação. Lucro real, lucro presumido, optante pelo Simples Nacional. O ideal numa situação dessa é você procurar um contador. O contador, sim, claro, é aquela autoridade assim, que vai analisar o perfil do seu negócio, a estimativa sua de faturamento, e vai poder fazer um planejamento tributário, que é um planejamento prévio para ver com a melhor situação onde você se encaixa. O profissional de contabilidade, ele é extremamente importante e economiza, um trabalho bem feito economiza muito dinheiro de um empresário, mas muito. Um trabalho bem feito, você planeja tributariamente o tipo de empresa que você vai constituir e a opção de tributação que você vai fazer. Exatamente, até para evitar depois você ter que contratar um advogado tributarista, que aí a coisa já é séria. Já é séria, quando você se coloca em erros de contabilidade. E outra coisa também, desmistificar um pouquinho, porque as pessoas às vezes confundem um contador com um despachante. Sem nenhum tipo de diminuição para nenhum deles. O contador hoje, ele é corresponsável pelas declarações. Antigamente não era só o declarante, mas hoje o contador é corresponsável. Então, os contadores hoje, eles se aperfeiçoaram e estudaram muito. Hoje eles têm uma seriedade, um cuidado muito grande. Eles não permitem que um cliente faça uma transação que não seja correta, porque reflete neles como profissionais. E existe também um trabalho muito importante do profissional de contabilidade, que é isso que eu estou te falando, de planejamento tributário. Você, com o seu contador, você saber, você ter a expectativa sua de faturamento, o tipo de negócio, o mercado que você vai atuar, e você fazer um estudo disso antes de fazer determinadas opções, você economiza dentro da legalidade muito tributo, não só municipal, mas você economiza estadual e federal também, que é uma economia. E todos os entes federativos, eles rezam por isso, porque aquele outro lado que eu estou te falando, a arrecadação não é simplesmente arrecadação, existe um outro lado também, que é o lado social. A gente falou mais cedo sobre impostos que são estaduais, que são repassados. Como que funciona essa divisão de forma simples? O que Campos recebe de ICMS, por exemplo? O que o Estado repassa para Campos? Isso é um valor fixo? Tem como aumentar essa participação? É sobre o que é consumido no Estado? Como que funciona? Qual o parâmetro? Ele é bem definido, esse parâmetro é bem definido na Constituição e nas normas infralegais, né? Então, você começa a observar que tem uma norma para repartição tributária de cada um dos tributos. O ICMS, especificamente, que você falou, é um repasse bem expressivo para o município e ele é sobre o valor agregado. A base de repartição é sobre o valor agregado. 25% do que o Estado arrecada de ICMS, ele repassa para os municípios. E é por meio da avaliação desse valor agregado é que ele vai definir a participação de cada um dos municípios. Vamos voltar então a falar sobre o Refis, né, que acho que é o assunto que nos trouxe aqui mais importante. O João vai falar um pouquinho com a gente aqui. Como que funciona esse parcelamento para quem está em débito? Quais são os débitos que podem ser parcelados com esse programa que foi instituído desde ontem?
Os débitos que podem ser parcelados, mais comum, né, o contribuinte chegar lá para poder parcelar um débito, tratando sempre de IPTU, ISS e as taxas. Então, esses são os 3 débitos mais comuns, que o contribuinte vai chegar lá e vai solicitar o parcelamento. Mas lembrando o contribuinte também que é de 2 de dezembro de 2018 para trás. Então, o ano corrente de 2019, o contribuinte vai chegar lá, vai estar em dívida corrente e ele vai tirar a guia normalmente para ser quitado esse débito. O que você tem que levar? Como que funciona o atendimento? Você chega lá e tem todos os dados já no sistema da Secretaria de Fazenda, a partir de um CPF, de um código? Como que funciona esse primeiro atendimento? O contribuinte, ao chegar na Secretaria de Fazenda, é feita uma triagem, né, que a gente tem um pré-atendimento, até a gente teve uma reestruturação lá na Fazenda, e estamos com atendimento reestruturado para o Refis. O contribuinte tem que levar os documentos pessoais, ele chegando na Fazenda, ele se identifica com o documento pessoal, ele lançado no sistema, é chamado direto para o guichê, e se for um responsável, não for quem for se não tiver no CPF desse contribuinte o débito, ele pode levar uma procuração, e nessa questão também de falecimento, se o imóvel estiver no nome de um falecido, se ele for inventariante, ele pode comparecer com esse sendo inventariante, solicitando esse parcelamento refis. E quais são as taxas disponíveis? A gente já falou hoje com a Lívia, falou ontem do 100% de desconto, mas tem que deixar bem claro que o desconto ele só abrange juros e multas, né? O valor real da dívida, não existe nenhum tipo de desconto. Exatamente, o valor da dívida mesmo e a correção monetária continuam e o contribuinte parcela esses débitos. A multa e juros ele pode ter até 100% dessa anistia, mas também tem a situação também que se ele parcelar em 12, 24 ou 36 vezes, essa porcentagem diminui um pouco. E qual é o relativo de 12 para 12%, 80%? Ele tem 80% de multa e 80% dos juros, e 24 ele tem 60% da multa e 60% dos juros, e 36 vezes ele tem 50% de cada. Normalmente as prefeituras, sobretudo de 2014 para cá, um momento de crise pior que o país passou, pelo menos do que a gente... Acho que aqui, todo mundo, né? A pior crise que a gente viu o país passar foi agora, com essa recente crise de 2014, que ainda não se libertou. As prefeituras, até mesmo para ter algum tipo de arrecadação, ou para aumentar a sua arrecadação própria, todo ano tem refis. Tem quase todo... Estou falando de maneira geral, não só Campos. Né? As prefeituras buscam uma forma de trazer esse financiamento. Eu sei que tem amigos que me ligam muito, que a gente... Eu até falei isso aqui ontem, do hábito de ler Diário Oficial todo dia, que é chato a beça, mas a gente tem que ler. Aí que liga, você sabe se já teve refis não sei aonde, que a gente acompanha algumas cidades, né? Sabe se já teve refis, se já teve. Então a gente fica esperando o refis realmente para fazer, para colocar as contas em dia. Quem já tiver... Aqui em Campos eu não lembro qual foi o último refis que foi lançado. Mas quem já tiver algum tipo de financiamento nesse sentido, já tiver feito algum tipo de financiamento, não só pelo refis, ou até mesmo em alguma outra modalidade, pode aderir ao refis? Dá para colocar, digamos assim, tudo no bolo e reparcelar? Sim, o contribuinte hoje, se ele fez o refis anteriormente e ficou inadimplente novamente, ele pode reparcelar esse débito. Só que tem uma condição que está prevista no nosso CTM, que o contribuinte ele tem que pagar 20% do principal. Então, a primeira parcela do contribuinte, ele obrigatoriamente tem que pagar 20% do principal, e as demais, o restante do débito ele consegue parcelar em 12, 24 ou 36 vezes. Existe diferença de município para município? Os municípios têm uma certa independência em criar essas negociações? São legislações municipais. Cada município faz a sua legislação, mas certamente regido por outras normas superiores, como, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, entre outras, entendeu? Muita gente alega que planos como o refis seria uma forma até de abrir mão de receita. Eu vejo como o contrário. Não sei como que a gente explica isso, que seria o contrário, que é mais fácil você receber
de pouco a pouco mensal do que ficar sem receber, porque a inadimplência é muito alta, né? Junto com o projeto de lei, normalmente vai um estudo de impacto em relação a essa, digamos assim, vai abrir mão dos juros e multas, mas a contrapartida disso. Então, assim, toda a legislação, nesse sentido aí, exatamente do refis que a gente está falando, mesmo que seja uma legislação própria do município, ela segue os critérios regidos pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, é muito melhor você receber 30% de um valor do que 100% de nada, né? Porque quando você cria uma certa negociação, você talvez abra mão de algumas coisas, mas em compensação você faz algum valor entrar. Mas se tratando de dinheiro público, assim, a lei ela é municipal, municipal, né? Mas ela é bem restrita e a gente sempre faz um trabalho, assim, como a gente fica muito focado também na técnica, faz sempre também muito respeito às legislações superiores. Mas eu acho que o que o Marco tentou colocar e eu acho que é coerente, é que é melhor o município receber uma parcela da dívida que tem do que continuar com um número X de inadimplente, que é sempre muito alto, né? Talvez eu não expliquei bem, mas era exatamente isso que o Arnaldo está falando. Por falar nisso, vocês têm esse valor de inadimplência com o município? Qual é uma expectativa de quanto se deve, quantos contribuintes de maneira geral devem ao município de Campos? A gente tem, eu não tenho esse número aqui agora, mas pelo portal da transparência você tem o valor da dívida ativa municipal, que são o valor desses débitos. Mas você não tem nenhuma noção aproximada de quanto é para a gente passar aqui? Não, prefiro não passar aproximado, porque eu posso errar, entendeu? O número de cabeça, eu prefiro pegar o documento mesmo. Agora, a arrecadação, a gente estava falando mais cedo sobre royalties, por exemplo, né? E royalties, os royalties têm recursos pré-definidos, eles devem ser investidos basicamente para investimento. O imposto municipal ele pode ser usado em que sentido? É para pagamento de forma geral, né? Como eu te falei, assim, essa arrecadação não vinculada do imposto é o que é chamado de fonte 01, a receita corrente, ela pode ser investida em qualquer área. Sobretudo pagamento de pessoal, que eu acho que a maior oneração da folha da prefeitura. Vem daí esse recurso? Ou é o principal destino desse recurso? Esse recurso ainda fica muito aquém do valor da folha de pagamento, que é bem expressivo. A gente entraria um pouco na parte da despesa da Secretaria de Fazenda. Mas eu posso te garantir que o valor da arrecadação ele ainda fica aquém do valor de folha de pagamento, que já vem inchado de muito tempo para cá. Você tinha uma arrecadação muito grande que suportava essa folha de pagamento. E hoje, né, vocês sabem da dificuldade da prefeitura. Então, a arrecadação própria, ela não supre algumas situações, como eu te falei. Ela é 12% mais ou menos de todo o orçamento municipal. No período de bonança, sobretudo de royalties, que Campos chegou a ser a cidade que mais recebeu royalties no país, né, com o pico da exploração na bacia de Campos, na visão de vocês, houve uma certa... Qual seria a palavra correta para a gente usar assim? Mas você acha que o município deixou correr solto, não fiscalizou muito a questão da receita própria ou da arrecadação própria, até mesmo por ter essa facilidade de recebimento de royalties no auge da exploração na bacia de Campos? Ao chegar em 2017, isso ficou bem claro para a gente em relação à arrecadação própria municipal. O cuidado que a gente passou a ter, né, não só pela necessidade, né, mas por uma questão técnica também, e a gente viu como que antes não existia esse foco. E o Leonardo, né, o secretário de Fazenda, ele passou a dar esse foco também. Uma secretaria arrecadadora, não só uma secretaria pagadora, como a gente observou que veio acontecendo ao longo dos últimos anos. A gente fala muito da perda dos royalties do petróleo, que eu acho que é o assunto mais, como eu falei, que a gente está sendo até muito repetitivo quanto a isso, devido à importância do assunto. O impacto é muito grande da perda de 30% da receita. A Secretaria de Fazenda, de forma geral, de onde vocês trabalham, já faz algum tipo de planejamento quanto a isso? Como ficaria Campos no dia 21 de novembro, dia seguinte ao julgamento da partida, e saber que a partir de agora não tem mais royalties dessa magnitude? A Secretaria competente ela tem esse planejamento, já tem alguns estudos sendo feitos, mas não compete à minha secretaria. A minha secretaria, sendo técnica da área de receita, o nosso trabalho específico é trabalhar de forma justa e de forma a melhorar a arrecadação, que é o que a gente tem conseguido fazer de 2017 para cá, com esse aumento de 50% na arrecadação própria. Agora, Campos tem muitas áreas, é o maior município do estado, maior do que a própria capital, maior do que o município da Baixada, muitas áreas desabitadas. Aí mais uma opinião de vocês, de maneira geral, do que como técnicos específicos. Campos não falta atrair empresas, atrair uma forma de
movimentar essas terras paradas e trazer uma circulação, até mesmo de imposto, para aumentar essa arrecadação municipal, acho que falta algum incentivo, alguma coisa. Qual a opinião de vocês com relação a isso? Existem alguns incentivos tributários municipais hoje em relação a isso, né? Que é a própria CODIM, que tem um estímulo à implantação de algumas empresas. Mas a gente tem outras pastas que tratam disso. Aí, assim, eu fugiria um pouco da minha competência. Por isso eu falei, mais uma opinião geral do que uma opinião técnica. Eu fugiria um pouco, assim, eu acho que eu não teria nem subsídio para poder defender ou não essa ideia. Eu tenho uma pergunta, não sei se eu vou colocar a Lívia numa saia justa, mas a gente sabe muito bem, e não é uma coisa específica de Campos, é uma coisa muito do interior, de uma maneira geral, que a população ela se apega muito aos vereadores, né, aos políticos, e pedem favores, é uma ajudazinha para a saúde, o que eu acho até que é legal, que é bacana, o vereador que se envolve com a comunidade, que consegue, de repente, aquela clínica de exames, aquelas máquinas de exames que vão na comunidade, não sei como é que chama, mas tem aquelas, faz a ultrassonografia, faz a mamografia. É muito legal essa participação do vereador, porque isso aproxima a comunidade do município. Mas, por outro lado, também é muito comum aqueles grupos que elegem aquele vereador pressionarem também, esse imposto não dá para livrar. Você acha que essa parte desse assistencialismo prejudica um pouco o trabalho da Receita? O que acontece, né? Como eu te falei, assim, a gente trabalha e tem algumas legislações superiores. Uhum. Então, em relação à redução de imposto ou aumento de imposto, a gente fica muito ligado a uma questão de responsabilidade. Então, existem uns estudos maiores do que simplesmente achar de forma não técnica. Um jeitinho. Então, o que acontece hoje? A Constituição prevê que somente o chefe do Poder Executivo pode apresentar um projeto de lei com o tema de tributação. Uhum. Então, não existe essa possibilidade de um vereador apresentar um projeto de lei sobre aumento ou redução de tributo, porque depende de um estudo prévio, de impacto no orçamento do município, né? Para você falar assim, olha, eu quero aumentar ou quero reduzir tal tributo. Isso impacta no orçamento. Então, precisa de um estudo técnico até para poder fazer uma proposta dessa magnitude. Por isso que só o chefe do Poder Executivo pode apresentar isso. Uhum. Em contrapartida, você tem alguns vereadores que fazem trabalhos, como você falou assim, maravilhosos, de assistencialismo, e não só de assistencialismo, também de representar aquelas pessoas que o elegeram. E é muito comum que um vereador, por exemplo, ele peça não uma redução ou um jeitinho, ele peça um atendimento ou uma orientação mais adequada possível para o seu eleitor. E a gente faz isso com um prazer enorme, não só para os eleitores dos vereadores, mas de toda a comunidade. Uhum. O objetivo é sempre esse, é orientar. Olha, qual é a melhor situação para essa pessoa aqui? Tem como dar atendimento e orientação a essa pessoa aqui, a tal contribuinte? A gente faz isso com muito prazer em relação não só aos eleitores, aos vereadores, mas também a toda a comunidade. Agora, você puxou um assunto que é interessante. O vereador não pode criar despesa para o município, ele não pode gerar despesa. O que ele pode fazer? Ele pode sugerir, pode fazer uma indicação pedindo ao executivo que envie um projeto X para recalcular o imposto, por exemplo. O vereador Neném, eu até citei ele aqui no primeiro bloco, quando a gente falou sobre o Fundecam, mas ele defendeu na Câmara a redução do ITBI de 2% para 1%. Uhum. E ele sugeriu ao executivo que enviasse um anteprojeto de lei para a Câmara sobre esse assunto. Existe algum estudo nesse sentido? Há a possibilidade de reduzir? Foi, inclusive antes do próprio Neném citar, eu tinha com a sua amiga dele, a gente tinha encontrado e conversado sobre isso, e ele já sabia que a Secretaria de Fazenda estava fazendo um estudo de viabilidade dessa redução temporária da alíquota do ITBI. Então, isso realmente está em estudo e está em análise. Mas não tem nenhum prazo, então, para que isso possa ser enviado à Câmara. Hoje a gente pode ver que isso ainda vai esse ano, deve ficar para o ano que vem, tem como a gente estimar prazo? Eu não sei, assim, como eu te falei, assim, eu sou bem da área da Receita. Então, assim, o estudo, eu posso dizer que foi feito. Foi feito e foi apresentado o impacto disso, a parte positiva e negativa em relação a uma redução temporária da alíquota do ITBI.
E aí a gente já encaminhou isso para a Procuradoria para fazer análise técnica, né, e para a questão do controle também, para ver realmente a viabilidade disso. Então, assim, até a nossa parte lá da Receita da Secretaria de Fazenda foi feito um estudo, sim. Agora, tem uns outros trâmites após desse aí, mas, pessoalmente falando, eu estou bem esperançosa. Então, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Vamos voltar, então, para a questão do refis passar os serviços. Eu não perguntei mais cedo, poder a gente falar agora. Contribuinte que está com débito, quer parcelar, procura a Secretaria de Fazenda. Horário de funcionamento, que levar, como que é o atendimento no dia a dia? Vamos lá. As pessoas estão aptas, né, disponíveis lá para o atendimento. Todo contribuinte pode procurar a Secretaria de Fazenda para fazer o seu levantamento de débito. O horário de funcionamento é de 9 às 17 horas, funciona de segunda a sexta-feira, e a Secretaria de Fazenda fica na rua 13 de maio, no número 129. A equipe está apta ao atendimento, está todo mundo bem animado para fazer esse atendimento aí. Tem limite de atendimento ou é sobre demanda? Como que funciona? Inicialmente não. A gente sabe assim que se entrar num período de pico, a gente precisa fazer um controle. Isso é uma demanda muito expressiva. Mas ainda assim a gente teve uma reestruturação do atendimento, o atendimento está bem amplo, tem mais pessoas disponíveis para o trabalho, mais máquinas. Então, eu acredito que não haja necessidade de limitar o número de atendimentos. É ali onde é o prédio da Lira Guarani, não é por ali, na 13 de maio, não? Na 13 de maio, 129. Próximo... A UEI, aquele prédio da UEI antigo. Fica entre a Saldanha Marinho e a Rua Formosa. Sim. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Eu até achei que era Receita Estadual, mas não, ali é municipal. Receita Municipal. Um amigo nosso aqui perguntou se com essa questão de ITBI que a gente discutiu aqui agora, tem que ser pago em parcela única quando é feita a transição? Como que é? Normalmente, o cartório exige a quitação. Né? Exige a quitação para poder fazer o registro do imóvel no cartório. Então, acaba havendo a necessidade, sim, da quitação dele. Então, tá certo. Bom, eu acho que é isso. 8 horas e 35 minutos. A gente está chegando ao final do programa. Eu quero agradecer, sinceramente, a presença da Lívia Cavalcante e do João Dias por esses esclarecimentos e mostrar às pessoas a importância que é, né, manter os seus impostos em dias, até porque se acumular é muito pior. Né? Muito pior. Não ter que precisar de refis, não ter que chegar a esse ponto. Porque, na verdade, a única coisa que você talvez deixe de pagar, dependendo, são juros. A dívida em si, ela permanece. Sim. A mesma. E hoje já suja nome. Esses impostos atrasados já criam problemas, né, de crédito e essa coisa toda. Muito obrigado a vocês. Agradeço a vocês aí o espaço, agradeço a participação dos ouvintes por esse esclarecimento em relação ao refis. A gente lembra mais uma vez, né, que o programa de refinanciamento de dívida tributária municipal vai ficar em atividade aí durante 60 dias, né, é a vigência da lei, 60 dias, se não me engano até 13 de dezembro. E lembrando mais uma vez que a Secretaria de Fazenda está aberta de 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, na rua 13 de maio, no número 129. Muito obrigada, Arnaldo. Muito obrigada, Omar. Agradeço a participação também, Omar. Agradeço ao Arnaldo. Um bom dia para vocês e muito obrigado. A gente até aconselha o contribuinte a não deixar para a última semana, não deixar para os últimos dias, para a questão também, né, de comodidade do contribuinte chegar, ser atendido com calma e tranquilidade. Mas a gente está com um espaço bem amplo e creio que a demanda será suportada e um pessoal bem treinado. Bom, um abraço para vocês, Arnaldo, obrigado. Lembrando ao nosso ouvinte da Folha FM, o Arnaldo estará de volta aqui às 6h15. Eu até faço questão de vir para participar, não para participar, mas para assistir aqui do estúdio. Eu vou estar aqui mesmo, porque depois eu tenho um programete depois sobre imóveis, mas o nosso ouvinte, muito obrigado. A gente continua com a Folha FM até o meio-dia e a Folha amanhã na Folha. Folha no Ar, primeira edição, foi um oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas